Fala pessoal, estamos de volta no nosso segundo episódio aqui do Pode Fluir. Esse episódio aqui vai ser um episódio com muitas dicas, então aguarda e ouve até o final. No episódio passado a gente falou sobre bastidores, né, sobre o que a gente viveu assim nos últimos meses, e esse episódio a gente vai falar pra frente, né, e também trazer dicas do que é que você pode aplicar para 2026, né? Isso aí. Esse é um episódio agora em dezembro e falta poucos dias aí para 2026 chegar. Então, se você ainda não escreveu suas metas, ouve esse podcast até o final que você vai ter muitos insights, É isso aí. né? Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho do processo da gente, né? Do que a gente fez até hoje, né? O que a gente conseguiu validar até agora. E uns conselhos para você aplicar aí no seu ano de 2026, né? Vamos embora. E o nosso tema de hoje é crescer com propósito e criar com verdade, né? No mundo de inteligência artificial, Pois é. esse tema é polêmico, mas eu acredito que a gente pode utilizar a IA, mas a gente também pode ser autêntico e verdadeiro no que a gente cria de conteúdo. É É verdade. um pouco contraditório, mas vocês vão entender. Pois é, a gente tá aqui no novo escritório, né? Uma nova energia. Ou seja, a Suela me falou, é o segundo episódio do Pode Fluir, mas é o segundo aqui já nessa nova temporada, né? Pode dizer assim, porque já tem mais episódios aí pra trás também. Já agora, se você tá vendo esse episódio, depois volta lá, vai ver um pouquinho mais dos episódios anteriores, que tem um pouquinho mais da nossa história, tem alguns convidados também. E é isso, realmente estar de volta depois dessa pausa, né? Tá sendo muito legal. E criar aí essas novas metas, esses novos objetivos para o próximo ano, que é a importância, né, de crescer com propósito. Exato. Nesse último ano a gente amadureceu muito, eu acredito, né? Como pessoas, também como empresa, como agência também, né? A gente sempre teve uma vontade de revirar referência, né? Como agência aqui em Portugal. Acredito que a gente tá bem próximo disso acontecer. Se a gente já não for, né? Mas acredito que a gente tá bem próximo disso acontecer. Realmente a gente é muito destemido, a gente faz as coisas acontecer, as coisas acontecerem. Então, essa era a nossa meta aí desse último ano, era reforçar o nosso brand, a nossa marca, os nossos conteúdos de maneira autêntica, né? Mostrar a nossa raiz, quem nós somos, de fato, aquilo que está dentro do nosso coração. E esse último ano, automaticamente também foi o maior crescimento de IA, né? Inteligência artificial, e isso é um assunto meio polêmico. Porque inicialmente eu era super contra, eu era aquela pessoa que, não, gente, pelo amor de Deus, inteligência artificial não. A gente precisa ser humano naquilo, mas eu acredito que a inteligência artificial, ela veio não para nós substituirmos, porque o ser humano, ele nunca vai ser substituído, né? Nós somos criação divina e a é criação humana, então É verdade. nunca vai se comparar à criação de Deus. Nós somos únicos, nós temos coisas únicas. Então, primeira coisa é utilize a inteligência artificial com moderação, né? Se você utiliza demais a inteligência artificial, você acaba perdendo um pouco a sua essência. O exemplo disso foi quando a gente estava vindo pro escritório hoje, inclusive, a gente conhece um restaurante e tava lá o banner lá, né, no meio da rua, aqueles outdoors lá no meio da rua, com a foto de uma família feita com inteligência artificial no ambiente do restaurante. Então, tipo assim, era um boneco, gente. Dava pra ver. Dava pra ver nitidamente que eram bonecos, né? Então, ou seja, assim, apesar de ter sido inteligência artificial, aí tem dois fatores, né? De não ter sido feito tipo de maneira realista, depois ficou um boneco. Então, com certeza, a mensagem de aproximar, que eu tenho certeza que essa era a ideia, né? Ou seja, era uma família aproveitando um almoço ali de domingo e tal. Mas a ideia não conseguiu ser passada porque eram bonecos. Então, era como se tivessem desenhos aproveitando um almoço. Então, tipo assim, não conecta. Sim. Né? E é um restaurante bem conhecido. Sim. E a gente até ficou surpreso por ser inteligência artificial, por ser bonecos, né? Também não sei se isso foi proposital, mas eu acredito que não. Acredito que não. E outra coisa, nós, por exemplo, como família, eu não me identifico vendo ali uma família de bonecos, né?
Eu queria ver uma família real, Exato. né? E principalmente, a gente sempre brinca, né? Ah, família de comercial de margarina e tudo. Por quê? Porque é uma referência, né? Aquilo ali é humano, Exato. é autêntico, é alcançável, né? A gente olha hoje em dia a inteligência artificial e são pessoas perfeitas, peles perfeitas. Você, não que as fotos a gente não vai fazer um tratamento, mas a gente também precisa da humanidade, a gente precisa um pouco da identificação como humano, né? E isso nunca vai É mudar. verdade, tem que continuar Então, sendo real, né? e Apesar de tudo, a gente é real, então tem que continuar sendo real. exato, exatamente. Então é isso, o primeiro conselho é isso. Use a inteligência artificial com moderação e use ela a seu favor. Tem coisas que a inteligência artificial fez que para facilitar, agilizar o nosso trabalho, né? Sim. Em questão interna mesmo, edição de fotografia, facilitar em questão de edição de vídeo, no design, né? De maneira geral, brand, algumas coisas que ele pode ajudar, pode facilitar, pode trazer algumas ideias que talvez a gente esteja com um bloqueio criativo naquele momento, mas não fique limitado apenas a usar isso no seu dia a dia, ou todos os dias, a todo momento. Porque você acaba ficando uma pessoa sem conteúdo. E porque você não força o seu cérebro a pensar. Você não Exato. força o seu cérebro a tentar buscar coisas lá dentro, né? Então, eu fico muito... Quando eu vejo que eu tô usando demais, eu fico assim, eu preciso parar um pouco, fazer um detox de Pra inteligência não ficar artificial. refém, né? Pra não Pois ficar é, refém agora disso. tem que ter Então, detox de inteligência esse artificial. é o nosso primeiro Meu conselho. Deus do céu. Mas então, e o que mudou assim na Fluir nesse último ano? O que você acha, amor, que mudou assim, tipo, drasticamente na Fluir nesse último ano? Eu acho que a nossa visão, primeiro, como empresa, eu acho que a gente, né, como empresário, assim, as pessoas enxergavam a Flui muito maior do que a gente, eu acho. Sim. Né? Ainda enxergam hoje. Eu acho que hoje a gente ainda tem esse gapzinho aí que a gente às vezes não se enxerga como o pessoal lá fora nos enxerga. Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, amiga, me abordaram e chegaram pra mim e falaram assim, você é dona dos donos da Fluir? Você é amiga dos donos da Fluir? Como se nós fôssemos as pessoas super famosas e tudo. E eu achei super engraçado, porque não é o primeiro nem o último, né? A gente tem forçado bastante aí o nosso brand, a nossa marca, a nossa cor, né? Eu sempre falo disso, muitos amigos veem ondas em qualquer outro Sim. lugar e as primeiras coisas que elas Que lembram associam, é né, da Fluir, Fluir, elas exato. associam automaticamente. Então, acho que a gente reforçou e trabalhou bastante em cima da nossa marca, da nossa identidade, do nosso brand, né? E agora, em 2026, a gente vai vir com tudo. É isso aí. Esqueça tudo, a gente vai vir forte. A gente vai vir forte. Vamos voltar aqui com o podcast de maneira mais forte, trazer alguns convidados para estar falando aí com a gente também sobre esses temas que a gente já vem falando, sobre empreendedorismo e tudo mais. Mas isso é muito interessante, porque é até uma conversa que a Suelaine estava tendo esses dias com alguma amiga, né? Que quando, por exemplo, a gente chegava num momento de, sei lá, vai preencher a sua profissão. Qual era a profissão que você ia preencher? A gente ficava, eu coloco que eu sou autônomo, eu coloco que eu sou... Eu sempre coloquei que eu era fotógrafo, na verdade. Mas de um tempo para cá a gente é envolvido com várias empresas, então automaticamente a gente se tornou empresários. Mas aí às vezes é até difícil, assim, de a gente se enxergar dessa maneira. Então, quando era... É porque é um peso, uma responsabilidade muito grande. É um peso, mas é uma responsabilidade muito grande. Automaticamente, quando eu abro a boca e falo, sou empresária. Isso vem um peso junto com esse nome, né? É verdade. Todo mundo... Tem E uma assim, as pessoas te enxergam também de outra forma. Enfim, muita coisa muda ali na sua vida a partir do momento que você se reconhece como assim. Eu às vezes mesmo falo, eu sou fotógrafo, mas ultimamente... A última coisa que ele tem sido... É fotógrafo. Mas isso é bom, isso é algo que até depois a gente vai falar também sobre fotografia como negócio, né? Ou seja, desde que isso entrou na minha vida, eu realmente pude mudar a minha visão nesse sentido, né? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso, essa conversa aqui, é de você realmente se enxergar sendo grande, apesar de você talvez ainda não ser grande, mas se enxergue como... Tem atitudes de uma empresa já grande. Imagina, você é sozinho, você tem o sonho de ter agência, você é fotógrafo. Enfim, e pense como se você já estivesse
mais na frente, porque consequentemente você vai tomar decisões, ações para que você chegue lá na frente. Então realmente é pensar como grande, obviamente com os pés no chão, estando presente, né, no que você está agora, porque é algo também que a internet fala muito, né? Ou seja, seja até você ser. Eu concordo, mas em até certo ponto, porque eu acho que a gente também não pode forçar uma barra, né? Ou seja, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente sabe onde a gente está nesse momento. E aí a gente sabe os caminhos que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer para a gente chegar lá. Tudo bem, você pode modelar algumas coisas, mas eu acho que tem muita gente também que finge demais, né? Acaba caindo nessa ideia de eu vou fingir para ser, só que não sustenta. Porque o que você é na vida real tem que sustentar aquilo que você vai mostrar lá para fora. Senão você vai estar vivendo a vida toda um personagem e no final das contas a gente sabe que não sustenta. É verdade. Não sustenta. É verdade. Eu acho que uma das coisas também que mudou muito na Fluir nesse último ano foi que a gente conseguiu encontrar clientes que valorizassem o nosso trabalho, sabe? Não é que os antigos clientes não valorizassem, mas eles não tinham talvez uma ideia da proporção que nós somos, né, no nosso tamanho, e hoje nós encontramos clientes que estão mesmo com a nossa visão, né, alinhados com o nosso propósito, clientes que valorizam o nosso trabalho, que deixam que a gente flua na nossa criatividade, não fica ali com dúvida ou fica ali, sabe? Com insegurança, né, daquilo que a gente tá fazendo. Então, isso foi uma das coisas também que me deixou muito feliz. Antigamente eu tinha muitos esses problemas, os clientes ficavam perguntando. Acho que isso também tem muito a ver com o posicionamento que a gente tem tomado, né? Com como a gente tem se posicionado mesmo para as redes sociais, mas eu acho que mais internamente, né? O posicionamento que a gente tem com os nossos clientes, eu falo internamente que nosso cliente vai saber. O PDF de briefing que a gente manda é uma coisa linda, né? Não é porque a Fluir é a minha empresa, não, mas a gente tem cuidado, a gente tem zelo com os nossos clientes, a gente não faz uma coisa de qualquer jeito. Não é porque a gente conquistou o cliente, é porque o PDF de orçamento eu vou mandar bonito, mas o briefing eu vou mandar escrito, normal, pelo WhatsApp, sabe? Eu acho que você precisa, e aí vem um outro conselho, você precisa, é muito mais fácil e coloca muito mais dinheiro no seu bolso você valorizar os clientes que você já tem do que você tá sempre em busca de novos clientes. Isso é verdade. Então, eu acho que a gente cuida e a gente preserva muito os nossos clientes que está conosco, a gente ouve, a gente responde rápido, a gente não fica horas ali, né, para dar uma satisfação, a gente se esforça, a gente pega junto, a gente se preocupa, nossa, tá dando certo, não tá vendendo, a gente pega junto mesmo com a empresa do cliente. E eu acho que isso é um conselho que me deram e eu não ouvi há alguns anos atrás, mas eu tô hoje aqui reconhecendo e dando esse conselho para vocês. É melhor você valorizar os clientes que você já tem para que você não perca, do que você ficar sempre correndo atrás de clientes novos. Cliente novo é bom e é importante que o cliente novo esteja sempre chegando, tá? Mas mais importante do que isso é você manter os que você já tem. E me deixa muito feliz, né, ver que a gente tem clientes hoje de estar com a gente há 3, 4 anos. Então isso me enche mesmo o coração, de verdade. Clientes que começaram com uma loja, hoje tem 4, enfim. Isso. Clientes que estão expandindo, estão crescendo, né? E a gente tá acompanhando esse crescimento aí de perto, né? Mas, pra gente já encaminhar, assim, pra encerrar esse nosso retorno, a gente queria dar também, antes, né, na verdade, antes de a gente entrar nessa parte, assim, dos conselhos para 2026, a gente também quer saber de vocês aí, o que é que vocês querem ouvir aqui no nosso Pode Fluir, ou seja, o que vocês querem saber. Pode ser sobre a agência, pode ser sobre as nossas histórias, enfim, pode ser também sobre convidados. Mandem aí, deixem aí nos comentários quais são os próximos temas que vocês também querem ouvir, pra gente trazer esses temas que vocês querem, né? A gente tem algumas ideias aqui de alguns convidados que em breve vocês vão saber quem é, óbvio que vocês vão assistir, né? Mas comentem aqui ou mandem mensagem pra nós de temas que vocês querem saber. E em breve vocês vão ter muitas novidades. É isso aí. Mas antes, pra gente já começar aí o nosso ano novo com o pé direito, a gente trouxe aqui 10 conselhos, né? Pra gente tirar aí do papel no próximo ano. Ou seja, 10, talvez, pequenas ações que no final
tem uma somatória muito grande, né? A gente sempre costuma dizer que não, tudo que a gente faz realmente é trabalho de formiguinha. Então a gente vai trabalhando, mas tudo isso para que uma grande construção seja feita no final, né? Então vai, Su, começa. Eu coloquei aqui o primeiro conselho: comece pequeno, mas comece agora. Você é a pessoa perfeita para falar sobre isso. Eu sou a pessoa perfeita para falar sobre isso. Não fique esperando ter tudo perfeito. Gente, eu falo isso sempre, mas é sempre. Não espere ter tudo perfeito para poder começar. O feito, ele é melhor do que o perfeito. É verdade. E enquanto você está esperando o perfeito ficar bom, o seu concorrente, que não é bom, tá se posicionando e ele tá ganhando, saindo na frente, concorrente. Mas assim, a pessoa que quer começar, ela começa e ela vai sair na frente, não tem o que fazer, entendeu? Eu vi uma frase também no Instagram esses dias, né, que fugiu agora da minha... Então, não faço ideia. Da minha mente. Mas meu Deus do céu, fugiu da minha mente. Mas a proatividade, né? Ela come a perfeição no café da manhã. Porque como você é uma pessoa proativa... A disciplina, né? A disciplina, isso, e a proatividade, né? Mas a disciplina, ela come a perfeição ali no café da manhã. Enquanto você está esperando ficar tudo perfeito, tem alguém super disciplinado, que é proativo, que está fazendo com o que tem e está conseguindo ter resultado. Então, não espere, né? Comece pequeno, mas comece agora. Independente de como você tá, tire aí os planinhos do seu papel e comece como você tá, que ao tempo você vai se tornando quem você quer ser. É isso mesmo. Depois a gente anotou aqui: transforme o sonho em agenda. O que é que isso quer dizer? Se não está no calendário, não existe. Gente, a agenda é libertador. Isso eu digo tanto para o futuro quanto para o passado, tá? Como fotógrafo, já falando assim a nível um pouco mais pessoal, a agenda salva muito. Porque o que acontece também, por exemplo, trazendo um exemplo rápido, às vezes os clientes que eu já fotografei há muito tempo atrás perdem as fotos e eles me enviam uma mensagem perguntando se eu posso enviar de novo e tal. E a agenda me salva porque no ponto que eu vou lá no Google Agenda, pesquiso o nome dos clientes, eu consigo saber a data que foi. E aí eu vou naquele HD em específico, que eu já vi onde é que estava, então isso já me poupa tempo e isso me salva muito mais. E depois... E outra coisa, isso é um produto que gera dinheiro também, tá? Porque assim, a gente tem a obrigação de deixar o cliente até determinado tempo na galeria. Se o cliente perde essas fotos, ele não salva... Eu estou salvando algo na nuvem, já é uma dica de venda aqui. Eu tenho que salvar algo na minha nuvem. Se ele quer que eu ponha aquilo ali de novo, ele vai ter que pagar por isso. Exato. Então, isso já é também uma forma de você vender para o mesmo cliente. Exatamente, tá? Exatamente, é isso mesmo. E é isso, e se não tiver também coisas para o futuro, não existe. Ou seja, você precisa controlar muito bem sua agenda. Você que é autônomo, que trabalha para você, empreendedor, empresário, você precisa controlar muito bem sua agenda. Você precisa saber tudo que você vai fazer nos próximos dias. Porque no final das contas já liga, né, com a próxima dica, que o foco é dizer não. E isso é uma coisa que eu particularmente tenho muita dificuldade. Eu realmente tinha, né? Ainda tenho, mas ainda muito sou menos. Já é bem menos, mas ainda tenho em dizer não, porque um livro muito bom para isso é o Essencialismo. Então ele ensina a vocês categorizar assim a prioridade, né? Porque prioridade é só uma, não existem prioridades. Exato. Né? E aí ele ensina muito mais a você dizer não para as outras coisas que não fazem diferença do que você valorizar ainda mais aquela prioridade em específico, né? Então também dizer não também faz parte de você conseguir chegar mais rápido naquilo que você deseja, nessas metas que você tem. E quem quer fazer tudo não conclui nada, né? Então, a gente precisa concluir etapas. Então, vamos por etapas e saiba dizer não para aquilo que não é o seu propósito, não é o seu caminho. E o próximo conselho eu coloquei aqui, ciclo de 90 dias, que é uma coisa que a gente pensa muito assim também. O ano, né, o planeamento anual é uma visão, você vai fazer um plano anual, mas a cada 3 meses você tem que fazer uma execução, um plano de execução. Imagina, janeiro, fevereiro, março, em dezembro você vai planear
o seu ano todo, mas principalmente esse janeiro, fevereiro e março. O que é que eu vou fazer nesses 3 meses? Então, assim, o ano, eu costumo dizer que o ano é feito de 4 vitórias. Você tem ali trimestral chance de recomeçar, ok? Testou algo 3 meses, não deu certo? Recomeça outra coisa. Não fica ali, né? Óbvio que você tem que insistir naquilo que você quer, mas eu tô falando, por exemplo, um produto novo. Estratégia, né? Você tem que ter uma estratégia ali a curto prazo também. Então, eu coloco sempre aqui o ciclo de 90 dias, né? Execute de uma forma trimestral, que eu acredito que isso vai fazer sentido para vocês durante o ano, separando aí 4 vitórias que você consegue planear e separar. Eu também coloquei aqui, mede o que mexe no resultado. Ou seja, sempre anota o que está dando certo, né? Isso aqui, testei esse produto. Um exemplo, tá? A gente tem a gente tem aqui um serviço chamado pack lançamento. E isso ele é um pack que custa mais caro. Pronto, a gente também tem vários serviços em um pack só. Só que a empresa chega, olha, eu não tenho nada e quero tudo. Eu tenho esse pack aqui. E eu testei ele algumas vezes até validar. E é uma coisa que, imagina, você tem que medir quanto que aquilo ali tá te dando de retorno, né? Pra você ver se aquilo ali dá certo ou não. É aquilo que eu falei, né? Você tem que anotar e executar, mas você também tem que medir o que mexe no resultado. Tem que ser uma coisa que mexe financeiramente no valor, imagina um valor alto, né? Um serviço alto. Aquilo ali mexe. Se entra um valor alto no mês, você já sabe que é uma coisa que mexe bastante. Então, mede, vê até onde isso é bom e divulgar esse tipo de serviço, que com certeza isso vai fazer diferença para vocês. Sim, é verdade. E já ligado também com esse tema, né? Algo que a gente também anotou aqui para dar de dica é não gastar tudo na ideia, ou seja, testa rápido. Se você teve uma nova estratégia, testa rápido e melhora no caminho. Não espera, volta para aquele primeiro ponto, não espera estar perfeito para poder testar. Não, testa e depois melhora, e vai melhorando no caminho. É algo que a gente escuta bastante, né? Ou seja, não espera a empresa, para você fazer a empresa crescer, você tem que vender. Então, enquanto você vende, você vai melhorando. Enquanto você vende, você vai melhorando. Ou seja, você vai fazendo a máquina girar e vai melhorando a máquina conforme ela vai girando. Você não vai parar para melhorar, para depois voltar a girar. Exato. Não, então, enquanto você está fazendo, você vai melhorando. Então, é isso, testa rápido. Teve uma nova estratégia, tem um novo produto, viu que faz sentido, testa rápido, entendeu? E depois vai melhorando. O 7º conselho é um conselho chave. Eu acho que esse é um conselho chave. Invista em mentoria. Gente, investir em mentoria acho que foi uma das coisas melhores que a gente já fez. A gente já investiu em algumas. Queremos investir em mais. Mas alguém já fez o caminho que você quer fazer. Alguém já fez isso. E é muito mais fácil você pagar para essa pessoa te dizer o caminho mais curto do que você fazer todo o caminho dela. No cego, né? Porque às vezes você vai tateando para ver se dá certo. Então, invistam em mentorias assim que vocês puderem. Qual for, se for uma mentoria mais curta, uma mentoria mais longa, mas invistam em mentores. É muito, muito importante, porque com certeza essas pessoas já fizeram o seu caminho e eles vão te dar um caminho muito mais fácil. E escute e execute, porque não adianta você pagar uma mentoria e você não executar, né? Invista, ouça e execute. Com certeza vai fazer sentido. Foi uma das coisas assim que a gente fez de início. Eu sempre tive uma agência no Brasil, né, que eu sempre admirei e tudo, e eu falei, cara, quando abrir a mentoria deles eu vou pagar. Eu já tinha comprado cursos deles e tudo para ver, enfim. E abriram a mentoria, eu paguei, e foi assim, uma virada de chave para a vida da gente. Uma virada, assim. A gente investe sempre que possível, então isso é um dos conselhos chaves. É isso aí. O outro próximo conselho é ambiente é estratégia. E o que é que a gente quer dizer com isso? Você precisa estar rodeado de pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que compartilham daquilo que você tem como princípio, como verdade e também como objetivo do que você quer chegar, né? Aquela história, era como se você estivesse tentando correr com uma âncora te puxando, então tu não vai sair do lugar.
Realmente estar junto de pessoas que têm a mesma fé que você naquilo que você acredita faz total diferença, porque essas pessoas elas vão te impulsionar para aquilo que você deseja alcançar e não vão te reter, vão te segurar. Entendeu? E o que eu quero dizer com isso não é só, não, esteja em ambientes, né? Aquela história de você tem que estar num ambiente onde todos é melhor que você tem que ser o pior da mesa. Não necessariamente, a gente tem muito também para ensinar, a gente não pode ter só essa cabeça de querer, eu quero, eu quero. Não, a gente também aprende muito quando está ensinando. Então, também estar rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo, porque automaticamente um vai aprender com o outro e, consequentemente, todo mundo vai crescer e, o mais importante, vai celebrar quando houver o crescimento, né, de uma daquelas pessoas. Sim. Isso é muito importante. O outro conselho que tem aqui, eu coloquei, tenha mais disciplina do que motivação. São coisas diferentes. Mas a vontade passa e o sistema fica. Então, se você cria uma rotina, se você cria um processo, é muito mais fácil do que você estar sempre fazendo as coisas por motivação, tá? Porque nem todo dia a gente acorda motivado. É verdade. A gente precisa ser disciplinado. Como eu falei logo nos primeiros conselhos, a disciplina, ela é chave, assim. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa bastante disciplinada, por acaso. Isso aí eu consigo reconhecer que eu sou bem disciplinada. Tem umas coisas que eu procrastino, mas eu sei que eu tô procrastinando, eu me oriento logo. Mas eu sou muito, muito disciplinada em algumas coisas e eu vou até o final. Eu não fico agindo por motivação, não, porque senão, minha gente, não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, a disciplina, ela precisa estar enraizada aí nos seus projetos. Depois, por último, não menos importante, até por isso que a gente deixou por último, na verdade, é que comemorar também faz parte da gestão. Ou seja, ter tempos de comemorar pequenas vitórias faz parte totalmente da gestão, porque isso vai manter o seu gás ali, né, a sua vontade, a sua motivação, né, mais em alta, numa pequena vitória que seja. Ou seja, não espere só a grande vitória acontecer, ou seja, seja grato por tudo que você tem agora. Talvez seja pouco, você pode considerar que seja pouco, mas talvez tudo que alguém queria ter nesse momento é o que você tem agora. Então, seja grato por isso, porque com certeza, quando você comemora essa vitória, sua motivação dá um gás e, consequentemente, você também vai conseguir motivar quem está com você, né? Se você tiver um time ou se você está rodeado de pessoas, né? Você também vai trazer essa motivação para elas. Então, é muito importante celebrar toda e qualquer pequena vitória. E por último, eu vou deixar uma frase aqui, né? Planos tornam-se realidade quando deixam de ser intenção e passam a ser prioridade. Não adianta você sonhar e você não priorizar. Você precisa colocar em prática, né? E aí a gente volta pro conselho número 1, que é comece pequeno, mas comece agora. Isso. Então, tire os seus sonhos do papel, faça com o que você tem, com o melhor que você tem. Pode parecer clichê, mas não é, né? A gente começou com o que a gente tinha e a gente tinha muito pouco. A gente tinha muito pouco, né? A gente tinha quase nada, na verdade é isso. A gente só tinha vontade mesmo. Então, comece e tire aí os seus planos do papel em 2026. E é isso. E deixa aqui, depois, nos comentários, o que é que você vai colocar de prática. Porque quando a gente expõe aquilo que a gente vai fazer, a gente é obrigado a fazer. É verdade. É verdade. Então, isso é muito bom. Quando a gente coloca um plano, uma meta logo no Instagram, a gente é obrigado a fazer, porque a gente não pode ficar ali pra trás, né? Já que a gente expôs o que a gente ia fazer, a gente vai ter que terminar. E é isso, eu espero que esses conselhos que a gente trouxe possa agregar um pouco a gente trouxe um pouco mesmo da nossa experiência de 4 anos aí gerindo algumas empresas e espero que a gente possa traga conselhos bons e agregado nos seus negócios e na sua vida em 2026. Um Feliz Natal, né? Isso, um próspero ano novo. Lembrem-se e sucesso. É isso. Deus é o centro de todas as coisas, então eu tenho certeza que colocando Ele em primeiro lugar e nesse próximo ano também vai garantir com que você e sua família todos estejam bem e que corra tudo maravilhosamente bem
Não se esqueçam, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, pesquisem aí em todo lado, Fluir Soluções Digitais, que vocês vão encontrar, seja no Google, seja no Instagram, seja no TikTok, aqui também no YouTube. E deixem um comentário de vocês, o que é que vocês acharam, né, desse episódio, o que é que vocês esperam também aí para o próximo ano e para os próximos episódios aqui com a gente. Então a gente fica por aqui esperando esse comentário de vocês e lembre-se, contem com a gente. Se vocês aí querem crescer, querem dar o start, contem com a gente, manda mensagem lá no direct que a gente tá aqui para ajudar vocês aí também com essa tarefa e ver você fluir. E crescer. É isso aí. Tchau, tchau.